Há momentos em que a rotina parece apenas uma sequência de gestos comuns, como o nascer e o pôr do sol que se repetem diariamente. Porém, escondida entre as pequenas ações de cada dia, existe uma verdade profunda que clama para ser ouvida. Deus fala até nas mínimas escolhas e sua voz ecoa em meio ao barulho da pressa. Muitos seguem ocupados demais para perceber que cada hábito, cada passo e cada decisão cotidiana podem se tornar sinais silenciosos de vida ou de perdição. A vida diária não é neutra, ela molda o destino eterno. Mas o que realmente se esconde atrás da correria diária? Por que nossas ações mais simples têm tanto peso diante do céu? Porque nelas se revela se vivemos em fidelidade ou em indiferença, se cultivamos a presença divina ou se a ignoramos. A rotina não é apenas um cenário comum, mas um campo de batalha invisível onde se decide, a cada instante, a quem entregamos nosso coração. Essa é a realidade que muitos se recusam a encarar, mas que hoje precisa ser desvelada diante de você. Imagine quantas vezes a consciência foi abafada pelo hábito, quantas oportunidades de estar em comunhão com Deus foram negligenciadas porque o tempo parecia curto demais. Quantas vezes a oração foi deixada para depois, como se o amanhã fosse garantido. Não percebe que cada manhã é um chamado divino para preparar-se, não apenas para viver, mas para permanecer firme no dia final? A vida comum carrega dentro de si uma urgência que poucos enxergam. A advertência não é para amanhã, mas para agora. É no presente, em cada pequeno gesto, que se mede a fidelidade. A rotina não é irrelevante. É justamente nela que se desenha o destino. O céu observa as mínimas ações, pois elas refletem o caráter. Aquilo que parece insignificante pode se tornar o testemunho de quem você realmente é diante de Deus. Hoje, a mensagem não é apenas para ouvir, mas para escolher. É um chamado urgente, uma revelação escondida naquilo que parece simples demais para ser notado. Este é o último alerta de Deus para sua vida diária. E ignorar essa voz pode custar não apenas um dia desperdiçado, mas a eternidade. Cada manhã é mais do que o reinício de tarefas comuns. É uma nova oportunidade concedida pela graça divina. Contudo, muitos despertam como se o dia fosse apenas uma extensão da noite, sem perceber que o relógio da eternidade avança em silêncio. O inimigo da verdade se aproveita dessa distração, tentando convencer que a rotina não possui valor espiritual. Porém, é justamente no detalhe do cotidiano que se revela o caráter. Deus pesa no seu tribunal não apenas os grandes atos, mas também os pequenos gestos que revelam quem governa o coração. Ao longo da história, os homens e mulheres que permaneceram firmes não foram aqueles que se prepararam apenas para os grandes momentos, mas sim os que cultivaram a fidelidade nas pequenas coisas. Daniel, ainda jovem, decidiu não se contaminar com o alimento que lhe foi oferecido, e esse simples ato refletiu sua entrega completa a Deus. Assim também acontece conosco. Cada escolha aparentemente pequena, cada palavra dita, cada pensamento alimentado, contribui para a construção de um caráter que resiste ou cede. A vida não é composta apenas por acontecimentos extraordinários. É formada por uma sucessão de instantes simples. E é nesses instantes que se decide o rumo eterno. Quando negligenciamos a oração da manhã, quando tratamos com descuido o próximo, quando permitimos que a pressa sufoque a leitura da palavra, estamos, sem perceber, inclinando nosso coração para longe do Criador. A rotina se torna um altar invisível, onde ou se oferece incenso de consagração, ou se acende o fogo estranho da indiferença. Não é a falta de conhecimento que mais afasta o homem de Deus, mas a negligência constante.
A ausência de vigilância em meio às tarefas simples abre brechas por onde entram o orgulho, a vaidade e a frieza espiritual. Satanás sabe que não precisa derrubar com grandes tentações aqueles que já se perdem lentamente nos pequenos descuidos diários. Ele apenas alimenta a distração, e assim o coração se esfria até não mais reconhecer a voz divina. Por isso, o chamado é urgente. Desperte. Cada minuto importa. Cada ação tem peso eterno. A vida comum não é um espaço vazio, mas um campo sagrado de escolhas. É aqui, em meio às rotinas, que Deus espera ser reconhecido e honrado. O último alerta é este. Não despreze o valor do hoje, pois o hoje é o tempo da decisão. Muitos esperam por sinais grandiosos para despertar, acreditando que apenas acontecimentos extraordinários os moverão à conversão. Contudo, a voz de Deus raramente vem em meio ao estrondo. Ela se manifesta no sussurro suave que fala ao coração durante os afazeres simples. O último alerta não é um espetáculo, mas um convite silencioso à vigilância. Quem ignora a rotina como campo de batalha espiritual perde a oportunidade de perceber que cada gesto é observado pelo céu e registrado para o dia do juízo. A maior ilusão do inimigo é convencer que a vida diária é neutra. Ele sussurra: não faz diferença o que você faz nas pequenas coisas. Porém, Cristo advertiu que aquele que é infiel no pouco será também infiel no muito. O que parece insignificante constrói hábitos, e hábitos definem destinos. Um olhar descuidado, uma palavra precipitada, um pensamento impuro cultivado em silêncio, tudo isso forma correntes invisíveis que amarram a alma. Somente pela disciplina espiritual em meio às atividades comuns é possível quebrar essas correntes. É necessário entender que o lar, o trabalho e até os momentos de lazer não são territórios separados da vida espiritual. Em cada espaço da rotina, Deus requer reverência. O cristão que reconhece a presença divina em sua vida comum transforma as tarefas mais simples em atos de adoração. Lavar pratos, cumprir um dever, tratar alguém com paciência, tudo pode se tornar um culto silencioso quando feito com espírito de entrega. Assim, cada minuto da vida é consagrado e o ordinário se converte em extraordinário. O último alerta de Deus é que não existe tempo a perder. O inimigo enche o coração com a ideia de amanhã, mas o amanhã nunca é garantido. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o dia de mudar. Hoje é a oportunidade de responder ao chamado. O coração que adia a decisão se torna endurecido, até que a voz do Espírito não seja mais ouvida. A advertência é clara. Cada dia vivido sem consagração é uma oportunidade desperdiçada que nunca mais retornará. Assim, a rotina deve ser vista como um campo santo. Cada instante é como uma página em branco, onde escrevemos, com nossas ações, a história da fidelidade ou da rebeldia. A vida diária não é apenas cenário, mas prova. E a pergunta final que ecoa como trombeta é: como você tem vivido os seus dias? O céu aguarda sua resposta, e ela será revelada não em palavras, mas em cada escolha repetida nas horas aparentemente comuns. Chegamos ao ponto decisivo desta mensagem. A rotina, tantas vezes considerada irrelevante, se revelou diante de nós como o palco onde se decide o destino eterno. O último alerta de Deus não é uma teoria distante, mas uma verdade prática. O céu observa cada gesto, cada palavra e cada escolha aparentemente comum. Aquilo que é repetido dia após dia molda o caráter, e o caráter é o que determina a eternidade. Nada é insignificante quando se trata de salvação. Os homens se iludem acreditando que somente grandes acontecimentos definirão seu futuro diante de Deus. Mas é no silêncio da vida diária que se escreve a sentença. O coração que escolhe ser fiel em meio ao simples demonstra estar preparado para resistir às maiores provações.
Quem despreza o pequeno será incapaz de permanecer firme no grande. Essa é a revelação que muitos rejeitam, mas que hoje é colocada diante de você como um espelho que reflete sua realidade espiritual. Agora, a pergunta não pode ser evitada. Como você tem usado cada dia? Você tem permitido que a pressa, a distração e o descuido silenciem a voz do Espírito? Ou tem feito da rotina um altar de comunhão com o Criador? Este é o último chamado para despertar, antes que seja tarde demais. O tempo da graça não se prolongará indefinidamente, e a eternidade será decidida pelo que fazemos hoje. O alerta divino é claro. Cada manhã é um presente, cada noite é um lembrete, e cada respiração é um sinal de misericórdia. Não desperdice o que o céu lhe concede. Permita que até as ações mais simples sejam guiadas pela presença de Deus. Que sua vida diária seja testemunho vivo da fé que professa, pois nada é mais convincente do que a coerência entre palavras e atos. E assim, deixo diante de você este chamado final. Transforme sua rotina em uma caminhada constante com o Senhor. Não permita que a distração do mundo roube o que é eterno. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a. Comente sua experiência e inscreva-se para receber mais palavras de vida. Pois cada decisão, até mesmo a de permanecer ouvindo esta voz, pode ser o início de uma mudança que ecoará pela eternidade.